Então, explicando um pouco dessas etapas de vendas, cara, agora a gente começa, galera, de fato, a aprofundar um pouco mais em métodos, né? Até aqui eu só contextualizei um pouco o que é venda simples e complexa, a gente introduziu ali o que é o SPIN, e agora, de fato, a gente vai entrando em metodologia para a gente conseguir mapear e hackear isso aqui na nossa cabeça. Mas o lance é o seguinte, eu vou trazer aqui como as abordagens tradicionais eventualmente funcionam, né? Porque elas funcionam até hoje, mas óbvio que ela vai perdendo relevância para alguns mercados. Então, via de regra, antigos hábitos de consumo até então, né? O SPIN, por exemplo, foi criado em 80. Até lá, o consumidor não tinha tanto acesso à informação, né? Ou seja, o perfil dos vendedores que atuavam, principalmente para vendas mais complexas, ele podia ser um cara que aplicava aquela venda mais de impacto, ou seja, usando técnicas de fechamento e outras técnicas que a gente vai falar, ele conseguia levar o cliente até o fechamento, fechou sem muita informação, o cliente, por outro lado, também não tinha tanta informação de concorrências, porque a informação não era tão difundida assim. Então, o vendedor conduzia sem ser um vendedor tão consultivo, né? E para algumas vendas ainda, não é necessário um vendedor tão consultivo, mas mais simples, mais de impacto. Ainda existe. Mas a diferença para quem tem venda complexa, se você está aqui, está ouvindo e tem dificuldade em converter, cara, apresenta e não vende, então você, cara, está no momento certo, está no treinamento certo. Então, falando um pouco sobre como o vendedor conduzia, em primeiro lugar, a venda, toda venda, ela tem uma abertura, né? Separando aqui em etapas e a gente alinhar aqui entre nós as etapas de uma venda, falando de abordagens tradicionais. Cara, o que é abertura? É o momento que o cara se apresenta, tem aquele quebra-gelo, aquele contato inicial da venda, visando criar uma conexão, visando criar uma familiaridade, aquele famoso quebra-gelo da venda, né? Para começar o assunto com o cliente. Então, essa era a etapa de abertura que ela tinha nas vendas tradicionais, nas abordagens tradicionais, ela também existe hoje. Tá? Uma segunda etapa, uma etapa de investigação, parecido com o SPIN, mas a diferença aqui é que a pegada aqui sempre foi muito mais no sentido de perguntas abertas e fechadas. Né? Então, início você faz perguntas abertas, final você faz perguntas fechadas, para levando o cliente ao fechamento, à decisão. Então, muito focado nisso. E, cara, N especialistas de vendas, treinadores de vendas, ensinando sobre isso, sobre perguntas abertas e fechadas. Você já deve ter ouvido e visto vários treinamentos sobre isso. Então, uma etapa mínima ali de investigação, mas nada muito processualizado, né? Algo muito empírico, né? Algo mega empírico ali feito pelos vendedores. Até porque grande parte dos processos de vendas eram sempre muito concentrados nos vendedores, né? Você não tem as operações até antes da década de 80 mega estruturado, com processos em CRM, isso é uma coisa relativamente nova, né? Então, bom, depois da etapa de investigação, você tem então o oferecimento de benefício. Beleza, sentei aqui, tomei café, elogiei teu time de futebol, falando, você é vascaíno, eu sou flamenguista, piriri pororó, cara, fiz umas perguntinhas ali e tal, cara, ofereceu o que eu faço. Mas meu produto é muito bom, meu produto, pô, é fantástico, não sei o que, vai fazer. Aí é a hora do vendedor dar o show dele, oferecer o que ele faz, como ele vende, usar a habilidade dele de vendedor, colocar o produto lá nas alturas, muitas vezes até vendendo o que não tem, deixando a galera de produto doida, deixando o financeiro doido, e, cara, muito concentrado no vendedor. Cara, o oferecimento de benefícios. Então é isso. Cara, o vendedorzão, cara, ali, prometendo tudo que o sistema faz, e aí, cara, o cliente começa a ir para uma zona de desconforto, é quando o vendedor começa a enquadrar ele para fechar a venda. E aí entra a capacidade do vendedor de manusear e contornar essas objeções. Né? Então, cara, o cliente, quando eu termino de apresentar, pego o gancho da venda, vou ir para o fechamento, fazer as perguntas fechadas, né? Lembra as técnicas de vendas que ensinam? Cara, pergunta fechada na hora do fechamento. Pô, você vai pagar no cheque ou no cartão? Você vai, cara, assinar o contrato pessoa física ou PJ? E aí vamos, né? Perguntas fechadas para induzir o cliente a fechar. E aí começam as objeções, porque tem uma máxima, né, pessoal, que eu não sei quem já ouviu, mas é uma coisa que eu sempre digo, a venda de fato começa quando o cliente diz não. Né?
A venda começa quando o cliente fala não, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que o cliente diga não o mais rápido possível. Porque é aí que eu começo, de fato, a vender para ele. Então, lembra lá quando a gente falou sobre a jornada? Quando o cara acha que não precisa, e ele já tem essa consciência de que ele acha que não precisa, é aí que ele está no momento ideal para eu, cara, convencê-lo. Então, nessa fase aqui, só um parêntese, mas voltando, né? Nessa fase aqui, o vendedor, ele manuseia, ele lida com objeção, né? E aí ele vencendo, superando as objeções, ele vai aplicar as técnicas de fechamento, né? Ele vai aplicando isso ali, e aí, cara, são N técnicas. Técnica de fechamento por indução, técnica de fechamento, cara, enfim, a gente um pouco mais à frente vai entrar em detalhe sobre as técnicas que a gente tinha, as técnicas que a gente aplica hoje, como que mudaram, o que a gente faz. Mas então eu vou usar técnicas de fechamento e aí eu vou para o gol. Ou seja, de fato eu, cara, fechei a venda. O que normalmente acontece, galera? Partir para a próxima, né? Então essa é a abordagem de venda tradicional, né? Faz sentido, galera? Até aqui? E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo, coloque em prática o quanto antes e comente, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.